Salve moçada, aqui estou novamente, eu sou de Bene, falando com vocês Ciências da Natureza, mais uma aula agora dando sequência aos tipos de associações. Na aula anterior nós falamos da associação em série com vocês, vimos os aspectos dessa aula, como que funciona o circuito. Hoje estaremos apresentando para vocês uma associação em paralelo e aí eu quero que vocês façam uma comparação como é a intensidade de corrente elétrica no circuito em paralelo, conflitando isso com a associação em série. Então é preciso que você saiba essas diferenças, ok? Vem comigo! Vamos montar um circuito aqui, tá? Um circuito em paralelo. Vamos aos elementos do circuito. Show de bola! Aqui está o condutor. Veja que ele tem aqui elétrons, esses elétrons vibram de forma caótica. Vamos colocar nesse circuito um resistor, veja bem, novamente o condutor, e aí você vai aqui acrescentar novamente o condutor. Agora, veja como é que o circuito está ganhando uma cara diferente, né? Uma representação didática diferente da aula anterior. O que vamos acrescentar aqui? Nós precisamos de um condutor. Veja, condutor. Aqui está o segundo resistor. Tudo bem? Veja, vamos alinhar aqui o circuito. Novamente, o condutor, aqui um resistor, tudo bem? Vamos fechar o circuito aqui. Tudo bem, moçada? Tranquilidade? Olha aí, ó. Nós temos aqui um circuito que está associado em paralelo. O que fazer para que esse circuito tenha um movimento ordenado de elétrons? Eis a questão. Lembrando que para eu ter um movimento ordenado de elétrons, eu preciso de alguns componentes que eu tenho à minha disposição aqui. Você já sabe muito bem. Vamos fechar o circuito, colocar aqui no circuito elétrico uma bateria. Olha aí a bateria, veja, condutor. Esse condutor, o circuito está aberto, com essa característica você tem um movimento ordenado de elétrons. Agora veja só, para ficar mais elegante, nós vamos desconectar aqui, ok? Para ficar um circuito mais elegante. Vamos abrir o circuito. O bacana disso é que você pode fazer várias associações como vocês acharem coerente. Aqui nós temos o circuito. Abriu. Pegou. Você vai fazer um circuito. Veja lá. Então, quantos caminhos vocês têm aqui nesse circuito? Aqui você tem um único condutor. Quando esses elétrons chegam nesse ponto, que é um nó, encontro de 3 ou mais fios, ou seja, condutores, essa intensidade de corrente elétrica ela tem 3 caminhos. Veja que no circuito em série é um caminho único. Na associação em paralela, você vai ter 3 ou mais caminhos. Aí você me pergunta, professor de Bene, eu posso fazer um circuito com 2 caminhos? Pode. É uma associação em paralelo? É. Muito bem. Essa é a minha bateria. Veja que quando os elétrons chegam nesse nó, há uma abertura, eles vão acabar chegando nesse caminho. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica 1, a intensidade de corrente elétrica 2, a intensidade de corrente elétrica 3. Eu tenho 3 intensidades de corrente elétrica.
Aqui é uma só. Como é que eu faço para eu saber essa corrente total? A intensidade de corrente elétrica total é a soma de cada uma delas. Ok? Então, somando essa intensidade de corrente elétrica, eu vou descobrir quantos amperes tem no meu circuito. Vamos ao dispositivo que identifica a intensidade de corrente elétrica? É o amperímetro. Aqui está o amperímetro. Veja, ele não está indicando nenhuma intensidade de corrente elétrica. Aqui nós temos 0,9 ampere. Mas existe uma pergunta. Será que nesse fio, nesse condutor, dará uma intensidade de corrente elétrica de 0,9 ampere? Será? Para responder essa pergunta, você tem que pensar no valor da resistência elétrica. Se a resistência elétrica é a mesma nos três, a intensidade de corrente elétrica também será a mesma. Nós percebemos que aqui tinha 0,9 ampere. Vamos identificar a resistência elétrica. Olha aí, ó. Nós temos 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. Então, conclusão. Se a intensidade de corrente elétrica aqui for 0,9 ampere, aqui será 0,9 e aqui 0,9. Vamos constatar? Olha lá, 0,9 ampere. 0,9 ampere. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se esse resistor eu modificar a resistência para o dobro de 10 é 20. Para essa intensidade de corrente elétrica de 0,9 ampere com uma resistência elétrica de 20 ohms, quanto será o valor aqui? Lembre que é inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como a resistência vai dobrar, a corrente elétrica irá cair pela metade. Vamos observar? Olha lá, nós temos, a proposta era 20. 20. Olha, tem essa setinha aqui que você pode trabalhar com mais precisão. Então, olha aí, você pode concluir sem precisar fazer a conta. Dobrando o valor da resistência, a intensidade de corrente elétrica diminui. Ok? Qual é a equação para você usar e fazer esse cálculo? U igual a R vezes I. Qual o valor de U? Nós temos U aqui na bateria, U igual a 9 volts. Então, dividindo 9 por 10, vai dar 0,9. Se eu dividir 9 por 20, vai dar 0,45, ok? Mas, como esse circuito ele é uma associação em paralelo, eu vou fazer uma conta diferente com vocês. Eu vou colocar aqui o mesmo valor de 10. Olha lá, ó, 10. 10,5, 10. 10 e 10. Então, quanto é a resistência equivalente agora? Para você calcular a resistência equivalente, você vai pegar essa resistência e dividir pela quantidade. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Vou colocar, para facilitar os cálculos, 9 ohms. 9 e 9. Então, nós temos 3 resistores com 9 ohms. Veja que a intensidade de corrente elétrica é 1 ampere. Agora, e a resistência equivalente? É fácil obter. A resistência equivalente consegue fazer sozinha o que todos eles fazem juntos. Mas, como é uma associação em paralelo, você vai dividir o valor dessa resistência pela quantidade delas. É fácil, 1, 2, 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar
3. A resistência equivalente é 3 ohms. 3 ohms. Se nós dividirmos 9 por 3, vai dar a intensidade de corrente elétrica. 9 dividido por 3 é igual a quanto? 3, não é? Vamos verificar? Quantos ohms tem aqui? Quantos ohms tem aqui? 3. Porque a resistência equivalente é 3, 9 dividido por 3 é igual a 3. Olha lá, 3. 3 ohms, ou seja, aqui tem 1 e aqui tem 1. 1 ampere de corrente elétrica. A resistência equivalente, 3 ohms. A diferença de potencial, 9 ohms. Ok? Essa continha que nós fizemos aqui só é válida para uma associação em paralelo com resistores iguais. Porque existe uma outra conta que você pode fazer caso as resistências sejam diferentes. Aí já é uma outra história que nós vamos falar depois. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocar esse dispositivo bem aqui no meio, vamos abrir o circuito e colocar uma chave. Agora, a intensidade de corrente elétrica, você percebeu que passou a ser 2 amperes. Por que que aumentou a intensidade de corrente elétrica? Vamos lá. Veja bem, ó. Quando eu coloco essa chave, nós temos 3 amperes com 3 resistências atuando. Vou abrir o circuito. Só 2 resistências atuando. O que aconteceu com a intensidade de corrente elétrica? Diminuiu. Por que a intensidade de corrente elétrica diminuiu? Porque a resistência aumentou. Então, veja, nós temos 9. Então, 9 dividido por 2, 2, a resistência equivalente é 4,5. Antes era 3. Diminuiu a resistência equivalente. A intensidade de corrente elétrica aumenta. Diminuiu a resistência. A resistência equivalente agora é 9 dividido por 2, que dá 4,5 de resistência equivalente. Então, quando a resistência equivalente aumenta, a intensidade de corrente elétrica diminui. Então, qual é a vantagem de você trabalhar numa placa de computador com vários resistores em paralelo? É que a intensidade de corrente elétrica vai aumentar. Se você diminuir a resistência, a intensidade de corrente elétrica aumenta. Muito bem, esse foi o circuito em paralelo. Nós trabalhamos aqui a intensidade de corrente elétrica total, a intensidade de corrente elétrica parcial. Você pode montar vários circuitos e aí eu quero demonstrar para vocês aqui um circuito com 3 baterias. Olha lá, ó, 3 baterias. E aí a pergunta é: essa associação aqui é em série ou é uma associação em paralelo? Veja bem, 3 geradores associados de que jeito? Aí você vai me perguntar: professor, pelo que eu entendi da aula anterior, esse circuito aqui ele está associado de que jeito? É uma associação em paralelo. Por quê? Eu tenho aqui 3 caminhos, né, para eu trabalhar. E aí, quando você tem um circuito com 2 ou mais caminhos, você tem uma associação em paralelo. A pergunta é: quantos volts tem aqui? Lembrando que cada pilha dessa, cada bateria dessa, sendo mais claro, né, corrigindo aqui, tem 9 volts, 9 volts e 9 volts. Como é uma associação em paralelo, quantos volts eu tenho? Vamos observar. Olha lá, nós temos aqui 9 volts. Aqui, 9 volts. Então, em um circuito associado em paralelo, em qualquer posição dessa,
que você colocar, essa lâmpada ela estará recebendo um total de 9 volts. O que tem de especial nesse circuito? O tempo de duração vai ser maior. Ela vai conseguir fornecer energia para essa lâmpada por um tempo bem maior. Caso o circuito fosse em série, o tempo de redução seria menor, mas a diferença de potencial não seria 9 volts. Lembrando que em série você tem que somar. Então, aí seria 9, 9 e 9. 3 vezes 9, 27 volts. Associado em série, você teria 27 volts. Associado em paralelo, você só vai ter 9 volts. Vantagem, maior tempo de duração. Desvantagem, a DDP permanece a mesma. Em série, vantagem, aumenta a diferença de potencial. Desvantagem, o tempo de funcionamento dessas baterias fica bem mais curto. Um controle remoto, liga e desliga, é uma associação em paralelo, ok? Fechou? Então, você viu nessa aula detalhes importantes, mas vamos ver a intensidade de corrente elétrica aqui, ó. Olha lá, 0,8 ampere, 0,2 ampere, aqui 0,62 e aí 0,9. Então, caso 0,9 intensidade de corrente elétrica que está passando pela lâmpada. Muito bem, então nós fechamos aqui 2 detalhes, como eu trabalhar didaticamente, aqui gerador, corrente elétrica real, do positivo para o negativo, olha lá o sentido, a corrente convencional, que é importante você visualizar, aqui ele não está me obedecendo, mas tudo bem, agora fui, olha lá, do negativo para o positivo. Lembrando que essas correntes elétricas, elas vão se encontrar nesse ponto, tá? O nó é o encontro de 3 ou mais fios. Muito bem. Agora eu vou desfazer isso aqui. Então, com isso, nós fechamos essa parte inicial. Aqui nós temos mais um detalhezinho aqui, ó, que é o valor da resistência que você pode variar, a questão da resistividade, e agora quero fechar a aula falando da segunda lei de Ohm, que é a questão da resistividade. A resistividade é a capacidade de produzir resistência elétrica. O contrário da resistividade é a condutividade. Então, elas são inversamente proporcionais, e aí, numa aula que nós teremos, falaremos da segunda lei de Ohm, que é abordar os componentes da resistência, que é o fio, o comprimento do fio, a espessura do fio, a espessura do fio, e do que esse fio é produzido, se é de cobre, se é de ouro, se é de prata, ok? Até o nosso próximo encontro, eu já peço para vocês anteciparem os estudos, segunda lei de Ohm. Grande abraço para vocês. De Bene, falando de ciências da natureza. Show de bola, moçadinha!